E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 3 que está lá na página 192 do livro 3 de vocês, beleza? Bom, o enunciado conta uma historinha, ele diz: um queijo tem o formato de um paralelepípedo com dimensões de 20 por 8 por 5, tudo em centímetros. Sem descascar o queijo, uma pessoa o divide em cubos com 1 centímetro de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca, outros permanecem com a casca em apenas uma face, alguns com casca em duas e o restante com casca nas 3 faces. Nesse caso, o número de cubos que possuem casca em apenas uma face é igual a... E aí tem as alternativas para a gente escolher. Então aqui eu já coloquei, as informações mais importantes. O tamanho do nosso queijo ele vai ser 20 por 8 por 5, tudo isso em centímetros, e a gente quer casca em uma única face. O que eu fiz? Aqui, obviamente, não é o mesmo desenho que tem na apostila de vocês, porque senão eu ia gastar todo o papel para fazer o desenho completo, mas é só para a gente ter a ideia do que a gente vai precisar calcular aqui. Então, o que acontece? Ele disse que tem cubos que não tem casca, outros que tem uma, duas ou três. Fica claro, eu acho, imaginar que os cubos que não tem casca são os que vão estar dentro do queijo, certo? Então, olhando de fora, a gente só está pegando os que têm alguma casca, em pelo menos uma das faces. Que é o que a gente quer, então a gente não precisa se preocupar muito com o que vai estar lá dentro, a gente só tem que olhar o lado de fora. Olhando no lado de fora, eu pintei alguns cubos aqui de algumas cores diferentes. Tem esses em vermelho, esses em cinzas e esse que eu não pintei. O que acontece? Todos esses que estão em vermelho, que são essas quinas, são os que têm 3 faces, Esse aqui é o que dá para ver claramente as 3 faces aparecendo, e aí a gente sabe que as outras quinas também vão ser do mesmo tipo, Porque a gente vai ter essas duas e a face que está aqui embaixo, ali a face que está escondida para trás e a face de baixo, e por aí vai. Agora, esses que estão em cinza são os que têm duas faces com casca, porque vai ser a parte de cima aqui e essa frente, pelo menos para esses. Aqui a frente e a lateral e aqui para baixo. Então, basicamente, o que está acontecendo? Todos os que estão nas bordas, eles vão ter duas cascas ou mais, porque os que têm 3 estão nas quinas, os que têm exatamente 2 são essas bordas que não são quinas. Então, o que sobrou para a gente, que é o que o exercício está pedindo, que tem uma única face, é a parte de dentro das faces do queijo, que não vai ter, que vai ter só uma face com casca. Então, qual é a ideia aqui? Como é que a gente calcula esse pedacinho? A gente sabe, olhando primeiro aqui, a parte da frente do queijo, vamos dizer assim, para não confundir a face do queijo com a face dos cubinhos. Olhando a frente do queijo, eu sei que tem uma fileirinha, que é uma borda, a borda da direita aqui no caso, e uma fileirinha que é a borda da esquerda. Então a gente precisa tirar a primeira fileira da esquerda e da direita para conseguir começar a contar os que tem os que interessam para a gente, que é uma única face com casca. Assim como, olhando para cima e para baixo, a gente também tem que eliminar uma fileira em cima e uma fileira embaixo. Então, para poder calcular a área, que basicamente se a gente calcular a área, a gente consegue o número de cubinhos que tem aqui, a gente vai ter que tirar 2 das laterais e 2 pensando em cima e embaixo. Então, o que acontece? Se eu tenho 20 aqui, se daqui para cá fosse 20, tirando as colunas, mais das pontas, a gente sobraria 18. E aí, com 8, que seria de profundidade, a gente estaria tirando as 2 primeiras fileiras, então sobraria 6. Então, essa é a ideia. A gente vai ter 18 vezes 6. A mesma coisa para os outros. 18 vezes 3, porque é o 5 tirando as 2 bordas. E aí o 6 vezes 5, que seria o 8. 6 vezes 3, perdão, que seria do 8 vezes 5, também tirando as bordas. Então a ideia é, a gente elimina a borda toda. Então a gente tem sempre 2 a menos na hora de calcular a área do pedacinho de dentro.
E claro, a gente vai fazer isso multiplicado por 2, né? Porque tem a frente e o fundo são as mesmas coisas, as duas laterais as mesmas coisas e a parte de cima e embaixo a mesma coisa. Então essa conta aqui do 18 vezes 6 mais 18 vezes 3 mais 6 vezes 3, tudo multiplicado por 2, dá 360, que é o item A. Beleza? Então, gente, o exercício era esse. Eu espero que tenha ficado claro. Até os próximos.